Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12 essa noite. Chegamos ao capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse 12. E aqui eu quero fazer então alguns comentários. Quem não trouxe Bíblia e quiser acompanhar, basta erguer a mão. Nós temos Bíblias lá atrás. E se você mantiver a sua mão erguida, nós vamos fazer uma Bíblia chegar até você. Ali tem alguém pedindo. Quem quiser acompanhar, ergue a mão, a Bíblia chega até você. E eu vou brincar aqui, viu, pastor? Quem não trouxe Bíblia pode se sentar do lado de um cristão, tá bom? Capítulo 12. Um breve comentário. Nós temos estudado desde o capítulo 1 de Apocalipse e temos visto, algumas pessoas até comentam comigo, que estão impressionadas por descobrirem, primeiro, que o livro do Apocalipse não é nenhum mistério, nenhum absurdo, nada de hoje. As coisas estão reveladas com muito mais clareza para nós. Os fatos históricos já aconteceram. Então fica mais fácil entender aquilo que já aconteceu. E algumas pessoas têm comentado comigo que estão impressionadas no que estão descobrindo no livro de Apocalipse, pastor. Eu tenho ouvido isso toda quarta-feira de pessoas que disseram, pessoas que talvez nunca tenham estudado esse livro, estão impressionadas. E vocês estão vendo como a história tem confirmado tudo que nós estamos estudando. Aí eu pergunto, será que no capítulo 12 será diferente? Eu acho que não, né? Eu acho que a profecia deste capítulo é tão fiel quanto a dos demais. E por que eu considero a profecia deste capítulo muito importante, não que a dos capítulos anteriores não seja importante? Ela é muito importante porque ela tem muito, mas muito a ver conosco, com o tempo que nós estamos vivendo, com o que está acontecendo na nossa vida. Essa profecia está aqui, próxima, ela está presente na nossa vida diária. E ela responde uma pergunta que eu não vou fazer já, eu vou deixar para fazer mais à frente do estudo. Ela responde uma indagação que eu acho que cada um de nós já se fez, e já recebeu essa pergunta de muitas pessoas. Mais adiante eu vou dizer que pergunta é essa, daí a importância desse estudo. Portanto, tudo aquilo que a gente vinha estudando, toda a perseguição que a igreja de Deus sofreu, nós vamos ver esta noite de uma maneira diferente, por um outro enfoque, e você vai ver que profecia impressionante. Como é que esta profecia vai contar a trajetória da igreja de Cristo desde o tempo de Jesus até hoje, em poucos versos, não mais do que 18 versos. Tente você contar toda a história da vida da igreja de Cristo em apenas 18 versos, tente fazer isso, mas Deus consegue. Então nós vamos ver juntos que coisa impressionante, como é que a trajetória da igreja foi descrita no tempo através dos símbolos do Apocalipse. Então verso 1, Apocalipse capítulo 12, verso 1, a esta altura do nosso estudo, muitos dos símbolos já estão mais fáceis de entender, porque são símbolos que a gente já estudou em capítulos anteriores. Então agora fica até mais fácil para mim aqui também, porque não preciso explicar cada um, tem símbolos aqui que nós já vimos e é só lembrar. Então aqui diz assim, Apocalipse 12, 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Para aqui. Bom, mulher em profecia, o que significa? Já estudamos. Igreja, povo de Deus. Então já sabemos que a profecia começa falando de uma mulher, de uma igreja vestida do sol. Quem se lembra quem é comparado na Bíblia ao sol da justiça? Jesus Cristo, Malaquias 4:2, para quem quiser conferir depois em casa. Lá diz que Jesus é o sol da justiça. Esta mulher, esta igreja está vestida com o sol. Significando o quê? Que ela tem como centro da sua doutrina quem? A pessoa de Jesus Cristo, essa igreja, é a igreja de Cristo. E diz que ela tem a lua debaixo dos pés. E vai ficar fácil de entender esse simbolismo. Qual é a diferença entre a lua e o sol? Alguém sabe? É que a lua reflete o brilho do sol. Opa! Direto. A lua reflete o brilho do sol. A lua não tem luz própria. Jesus é o sol, ele tem a luz própria. A lua não tem. Ela está debaixo dos pés dessa mulher. Essa mulher está fundamentada em cima de algo que reflete a luz de Jesus, mas não tem luz própria. E nós vamos ver também, você se lembra lá em Hebreus, quando diz que
aquelas cerimônias do Velho Testamento significavam sombras das coisas futuras. Vocês se lembram disso? Elas apenas apontavam para quem? Para Jesus. Portanto, o Antigo Testamento, ele era como se fosse assim uma sombra daquilo que viria com Jesus em relação às cerimônias. Então esse simbolismo, para não complicar, significa que a igreja vestida do sol, a igreja de Cristo, está fundamentada sobre o Antigo Testamento. A lua, tá? A palavra de Deus, em outras palavras. É uma igreja que tem em Cristo o centro da sua doutrina e como fundamento da sua doutrina exclusivamente a palavra de Deus. Só vale a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. Dogmas, pensamentos humanos, filosofias humanas não valem para essa igreja. Somente a palavra de Deus. Portanto, está claro que essa profecia está falando da igreja de Deus, uma mulher vestida do sol. E diz que ela tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Coroa simboliza o que para você? Uma coroa. Vitória, mas também simboliza realeza. Sim ou não? Sim. Realeza. Lembra-se que Pedro diz que a igreja é o sacerdócio real? Lembra-se dessa expressão de Pedro? A igreja de Deus tem a realeza de Cristo, tá? Portanto, essa descrição mostra e fala de 12 estrelas. 12 é o número do reino de Deus. Interessante, né? Quantas tribos em Israel? 12. Quantos apóstolos? Quantos fundamentos na Nova Jerusalém, nos muros? Quantas portas? Pois é. 12 é o número do reino do céu. Aqui 12 estrelas, simbolizando claramente que todo esse verso está tratando de que igreja? De Cristo. Está falando da igreja de Deus, tá? Então começa a trajetória dela aqui, com Jesus. Vamos ver o que vai acontecer com ela? Agora vamos para o verso 2. Diz que essa mulher, esta igreja, estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esta igreja estava para dar à luz a quem? Grávida de quem? Quem era o filho dessa igreja? Cristo Jesus. Ela sofria com as dores do parto. Por quê? Cristo ainda não tinha vindo ao mundo. Estava para vir ao mundo. Estava prestes a vir. E essa igreja estava gemendo com as dores do parto. Ok? Verso 3. Diz assim: viu-se também outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Verso 4. A sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, o que queria fazer? Lhe devorasse o filho. Então vamos lá, verso 3. Viu-se um grande dragão vermelho. Quem é o dragão? Apocalipse. Diabo, Satanás. Isso inclusive nós vamos ver nesse mesmo estudo no verso 9. Lá vai dizer claramente que o dragão aqui é Satanás, tá? No verso 9. Mas nós estamos no 3, sabemos que o grande dragão vermelho é Satanás, o diabo. Diz que ele parou diante desta mulher, a igreja de Cristo. Ela estava prestes a dar à luz. Jesus não tinha nascido ainda, mas estava prestes a nascer. O que o diabo queria fazer? Lhe tragar o filho. Por que ele queria fazer isso? Ele conhecia a palavra de Deus? O diabo conhece? Conhece muito. Ele sabia pelas profecias do Velho Testamento que estava no tempo da vinda do Messias, o Cristo, sabia? Estava no tempo. Então ele estava de olho na igreja. Chegou o tempo da vinda do Messias e ele queria lhe tragar o filho. O que o diabo fez para conseguir fazer isso? Alguém se lembra? Pastor não vale responder, né? Que já respondeu aqui. Lembra-se, aqui a gente pode tirar uma lição, amigos. Mostra que o diabo ele opera através de pessoas, de poderes, nações, reis. Ele opera, ele usa intermediários, ou seja, ele instiga pessoas, ele inspira pessoas a fazerem o que ele está determinando que seja feito. Pessoas, evidentemente, que não estão apegadas a Cristo, são instrumentos dele. Então ele usa Herodes, rei, na época de Jesus, e Herodes, pasmem, baixa um decreto mandando matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Você acredita que um governante pudesse baixar uma lei dessa? Sabe o que acontecia? Os guardas batiam nas portas,
arrancavam os bebês com menos de 2 anos do colo das mães e matavam a sangue frio na frente dos pais. Quem que o diabo queria matar? Cristo. A ideia em matando todas essas crianças era acertar Cristo Jesus, mas não conseguiu. Porque, nós vamos ver mais para diante, porque não conseguiu. E aqui diz que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aqui já o diabo, estudamos nas profecias anteriores, qual foi o poder que perseguiu a igreja durante todo o tempo da Idade Escura? Roma pagã e depois a Roma papal. É aquele mesmo animal terrível lá de Daniel 7, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, o dragão é o mesmo, utilizando os mesmos poderes que ele utilizava. Aqui se referindo ao dragão que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres, as 7 cabeças representam o Império Romano, não é? Já estudamos. E os 10 chifres, as 10 nações da Europa dividida. Tá certo? Não posso pular o verso 4 aqui, que diz que a cauda do dragão levou a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Quem são as estrelas do céu que despencaram junto com Satanás do céu? Os anjos, ou demônios. Os anjos maus foram expulsos do céu. Diz que ele convenceu a 1/3 parte do céu com o quê? Com a sua cauda. Portanto, o que é a cauda do dragão? O que ele usou para convencer os anjos? A mentira e o engano. Então o que é a cauda do dragão? É a mentira e o engano de Satanás. Isso aqui é a cauda do dragão. As falsas doutrinas representam aqui a cauda do dragão que gerou a expulsão desses seres lá do céu. Verso 5, referindo-se à mulher: ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui fica muito claro quem era o filho dessa mulher que está grávida, uma vez que ele foi arrebatado para o trono de Deus. E quem está falando? Jesus. Só pode ser Jesus Cristo, mais ninguém. Portanto, o filho desta igreja que foi arrebatado para Deus foi o próprio Cristo Jesus. Verso 6 agora, né? Verso 6 diz assim: eu estou correndo de propósito, amigos, porque eu quero me deter um pouquinho mais adiante. Estou correndo aqui, até porque tem muita coisa que a gente já estudou. Eu quero me deter um pouquinho mais lá no meio desse capítulo. Por isso que eu estou andando rápido aqui. Verso 6 diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Percebe como vocês já vão se acostumando agora com os símbolos do Apocalipse? Em quantas profecias já estudamos essa questão dos 1260 dias, que já sabemos que são anos? Percebe? O Apocalipse agora você já está entendendo e situado na história. Lembra o período, quando que começaram os 1260 anos da perseguição da igreja cristã? Alguém lembra a data? 538, com o decreto de Justiniano. Quando é que terminou esse período? Só você acrescentar 1260 anos a 538, você vai chegar ao ano de 1798. Terminou com a prisão do Papa Pio VI, lá na França, na cidade de Avignon. 1260 anos, já estudamos isso, por isso que eu estou correndo aqui, né? Nós já estudamos. Então o que você começa a perceber? A igreja de Deus, antes do nascimento de Jesus. Você percebe o diabo perseguindo a igreja, querendo matar Jesus. Não conseguiu matar. Jesus foi protegido. Lembram-se dos reis magos que vieram visitar Jesus quando ele estava para nascer? E viram, conheceram. Eles trouxeram o que? Alguém se lembra para Jesus? Presentes. Sabe o que os pais de Jesus fizeram? Venderam os presentes, fizeram dinheiro para poder fugir com o menino Jesus, para sair dali onde estava ocorrendo a matança. E ele foi escondido no deserto. Cristo foi escondido para não ser morto quando ele era menino. Veja como todo o plano de Deus está funcionando. Agora a profecia avança e chega na Idade Média. Por que eu sei? Porque está dizendo que a igreja foi obrigada a fugir para o deserto. Lógico, a perseguição que ela vinha sofrendo. E nós estudamos. Ela foge e diz que fica escondida por quanto tempo? 1260 anos. Não é novidade para nós. Já estamos estudando isso há várias quartas-feiras. Percebe como a profecia vem vindo numa cronologia. Então hoje você já entende o que está acontecendo com essa igreja. Agora chegamos no período da perseguição. Vamos seguir. Verso 7.
Agora no verso 7, vai acontecer uma coisa curiosa que eu vou explicar. Verso 7 diz assim: e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu disse que no verso 9, a própria Bíblia daria a identidade do dragão. E aqui fala que é Satanás, que é o diabo. Mas interessante, tem gente que vem acompanhando a trajetória da igreja, a perseguição, chega lá no ano de 1798 e de repente a profecia abre um parênteses. É como se eu estivesse falando aqui para vocês e de repente eu dissesse assim: agora abre um parênteses aqui que eu quero fazer um comentário. É isso que a profecia vai fazer. De repente é revelado ao profeta João, escritor de Apocalipse, algo muito importante para nós. Ele foi conduzido à questão da origem do mal. Está falando da igreja, período de perseguição, de repente abre um parênteses e diz assim, se remete a um fato que aconteceu lá no passado, que a Bíblia, o Antigo Testamento já falava. Houve uma guerra no céu. Aí conta que Miguel e os seus anjos, quem é Miguel? Jesus Cristo, é o nome que é dado a Cristo. Por quê, hein? Por que esse nome? Em primeiro lugar, esse nome só aparece 7 vezes na Bíblia. Você não vai encontrar 8, ele aparece somente 7 vezes. Sempre quando Jesus está em confronto pessoal com Satanás. Pode ver, nas 7 vezes. Em função do significado do nome Miguel, que se traduz por quem é como Deus. Isso que significa Miguel. Quem é como Deus? E como é que se responde essa pergunta? Quem é como Deus? Somente Cristo Jesus. Esse nome Miguel não pode se aplicar a nenhum outro personagem, a não ser Cristo Jesus, que ele é o único que é como Deus, ok? E diz que ele tinha os seus anjos no céu e batalhavam contra o dragão, e o dragão tinha os seus anjos, o seu exército, e o dragão foi expulso do céu. Portanto, aqui é uma cena que fala a respeito da origem do mal. Agora o parênteses aqui, eu quero fazer o seguinte comentário, interessante para nós aqui nos nossos dias, a respeito da origem do mal. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender isso aqui. Muita dificuldade. Para alguns, imaginam, por exemplo, que os homens já nasceram maus. Foram criados por Deus tendo alguma coisa de maligna dentro deles, dos homens. Isso é uma tese que alguns acreditam nisso. Mas na verdade nós vamos ver que os homens aprenderam a praticar o mal. Influenciados, não nasceram com o mal, aprenderam a praticar o mal. Não foram criados por Deus com o mal, aprenderam a praticar antes de terem consciência do mal. Guarda isso. Antes de terem consciência do mal, aprenderam a praticar o mal. Essa é a história de Lúcifer, a origem do mal. Outros mais ousados acreditam que Deus criou o mal. Tem gente que pensa que Deus criou o bem e o mal e deu ao homem livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Certo ou errado isso? Errado. Deus não criou o bem e o mal e nos deu livre arbítrio para escolher entre uma coisa e outra. Deus criou somente o bem. Já estudamos isso. Outro dia eu li uma história de uma menina que não tinha os 2 pés e na sua adolescência, ela vendo as crianças correrem, brincando, ela perguntou para a mãe: mamãe, onde estão os meus pés? E a mãe se conteve, difícil responder isso para a filha, ela se conteve um pouquinho e respondeu: querida, Deus não te deu pés. Deus não te deu pés. Culpou a Deus. Isso é um absurdo. Algumas pessoas culpam a Deus pela existência do mal. Errado. É uma outra tese completamente errada, quando a gente estuda sobre a origem do mal na Bíblia. Outros acreditam em predestinação para a condenação. Amigos, existe predestinação na Bíblia? Sim, existe. Para salvação. Nós somos predestinados para a salvação e não para a perdição. Ninguém vem ao mundo condenado. Deus não cria alguém para ser ladrão, assaltante. Não, Deus não mandou ninguém ao mundo para ser assaltante. Isso é fruto do livre-arbítrio humano. Nós fomos predestinados para a salvação em Cristo Jesus, e nunca predestinados
para a perdição. Senão, onde estaria o livre-arbítrio? Que Deus seria esse que faria com que alguns viessem ao mundo predestinados para se salvarem e outros predestinados para perderem a salvação? Que Deus é esse? E onde está o livre-arbítrio daquele que já vem predestinado para se perder? Cadê o livre-arbítrio? Isso é um absurdo, mas tem gente que acredita nesse tipo de predestinação para a perdição ou para a condenação. Afinal de contas, a pergunta é: então, se os homens aprenderam a praticar o mal, aprenderam com quem? Quem é? Satanás. É isso que a Bíblia vai ensina. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos, o anjo foi expulso. Aí a Bíblia depois explica o motivo pelo qual ele foi expulso. Ele queria o trono de Deus, queria o lugar de Deus, teve inveja de Deus, inveja do Filho de Deus, porque na verdade a questão de Satanás é com o Filho de Deus. O problema dele é com Jesus. E em função disso, diz a Bíblia que ele era perfeito, foi criado perfeito, tinha um caráter perfeito, até que se achou iniquidade no caráter dele. E aí é um mistério. A Bíblia não explica como é que o mal entrou no coração de um anjo perfeito. Isso é um mistério. E aí este anjo passa a influenciar para o mal os seres celestiais e depois os seres humanos. Portanto, o homem aprendeu a praticar o mal influenciado. E hoje, lógico, o mal está na nossa natureza. Mas é importante entender isso que eu estou dizendo aqui. Olha, outro dia eu vi uma coisa interessante. Alguém já viu aqui pista de aeromodelismo? Sabe o que é? Já viram? Quando você passa ali perto de Americana, tem uma pista de aeromodelismo. Então você passa na estrada, você vê aqueles aviões voando assim no céu, aviões até de tamanhos grandes. E não tem piloto no avião. Tem alguém aqui embaixo, né, controle remoto, controlando o avião. E o avião faz aquelas piruetas e tal. É um esporte isso. Ele controla com o controle remoto. Mas não tem piloto. Ele não precisa colocar as mãos no avião para o avião fazer o que ele quer. Será que tem algum ser que controla os seres humanos com algum controle remoto? Será que tem gente sendo guiada pelo controle remoto do diabo? Vai lá e faz isso, faz aquilo, fala isso, fala aquilo, faz o que eu estou mandando, aqui ó. Tem gente que acredita que isso é possível fazer com um avião, e é. E com seres humanos, é possível fazer? Não é para pensar? As minhas atitudes é que vão dizer se eu sou teleguiado por um controle remoto ou não. As minhas atitudes. Conhece aquela história do sujeito que foi na banca de jornal comprar um jornal? E aí o dono da banca deu uma resposta meio atravessada. Ele estava com um amigo. E ele sorriu, brincou, falou: pois não, está aqui o dinheiro, pagou o jornal cantando. E o dono da banca, de cara amarrada, ele disse assim: você compra jornal todos os domingos aqui nessa banca? Compra. E esse sujeito te trata todo domingo desse jeito, mal educado e carrancudo? Falei: é o jeito dele. E você continua comprando jornal aqui nessa banca? Ele respondeu: eu não vou permitir que ele determine como eu devo me comportar. E você? Sai de casa alegre, alguém te xinga no trânsito, mudou seu dia? Você passa a ser agressivo, violento, porque você deixou o outro determinar como você vai se comportar? Olha lá o controle remoto, hein? Olha o controle remoto do diabo, dizendo: ó, agora você vai brigar, porque eu quero. Isso é para a gente pensar um pouco, né? Vamos seguir. Verso 10. O verso 10 diz assim: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador foi expulso. Qual é a profissão de Satanás aqui no céu? O que ele fazia? Qual é a ocupação principal dele? Acusador. De quem? Quem que ele está acusando? Faz assim com o dedo, ó. Ele está me acusando, ele está te acusando, ele não faz outra coisa. Quando a gente faz uma coisa errada aqui, ele fica apontando o dedo, está vendo? Ó, isso aqui que é povo de Deus, deve dizer para Jesus: esse aqui que é cristão? A função dele é acusar. Ele não faz outra coisa. Ele não tem outra atividade, é dia e noite, diz a Bíblia, que é o acusador dos nossos irmãos. E diz que aqui que ele foi expulso do céu. E aqui tem uma coisa interessante, amigos.
Isso se cumpriu inteiramente na crucifixão de Jesus Cristo. Ele foi expulso do céu definitivamente, foi negado o seu acesso definitivamente ao céu quando Jesus morreu na cruz. Por quê? Porque até a morte de Jesus ele tinha acesso ao céu e vivia indo lá nos acusar. Lembra lá no livro de Jó, que ele se apresenta como representante de que planeta? Ele tinha acesso ao céu. Na morte de Jesus na cruz, cumpre-se esta profecia. Ele foi expulso do céu, definitivamente. Agora ele não tem mais acesso ao céu. Por quê? Porque quando ele matou o Filho de Deus na cruz, neste exato momento, todo o mal que ele representava foi desmascarado perante os anjos. Ele se revelou um homicida. Todos os planos que ele tinha, as ideias que ele tinha, se demonstraram totalmente malignas quando ele matou o Filho de Deus. Ali ele não conseguiu mais a simpatia dos anjos, de ninguém. Ali ele foi desmascarado. E a partir dali, com toda a autoridade, Deus proibiu o seu acesso ao céu. Guarda isso. Foi na cruz que Satanás perdeu acesso ao céu. Na morte do Filho de Deus. O acusador foi expulso. Antes da morte de Jesus, ele ainda tinha acesso ao céu, como a Bíblia retrata. Tá certo? Verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra, e ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Engraçado não, né? Terrível. É que a Bíblia diz que os seres celestiais, os anjos, festejaram que ele não podia mais vir ao céu. Por quê? Porque eles não queriam mais presenciar o acusador acusando aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz. Eu e você. Os anjos não têm prazer nisso. Não admitem isso, que aqueles que seguem a Jesus sejam acusados. Os anjos não querem isso. E quando ele foi permitido o acesso dele, houve um alívio no céu. Ele é um ser indesejável. Houve festa. Mas a Bíblia diz assim: ai dos que habitam na terra. Ele desceu até vós e tem muita ira. Pouco tempo resta para ele. Tem muita ira. Ele está aqui, no nosso mundo. Isso começa a explicar o que está acontecendo no mundo hoje. Começa a explicar os problemas da nossa vida, da minha e da sua. Um diabo irado com raiva. Raiva de quem? De quem ele tem raiva? Do povo de Deus. Do povo de Deus. A raiva dele é do povo de Deus. Ele não está com raiva dos caras que estão assaltando aí na esquina. Ele não tem raiva de estuprador, de assassino, de bandido. Ele não tem raiva. Ele tem raiva, amigo, de quem está aqui dentro. Tem raiva. Irado. A Bíblia diz assim: ai de vós que estão aí na terra, porque é contra vocês que ele está muito irado, está muito nervoso. Sabe por quê? Pouco tempo lhe resta. É um derrotado. É um derrotado. Foi vencido. Nós só estamos esperando acabar o jogo. É como se fosse um exemplo assim, ó. O jogo está no fim, tá, Copa do Mundo está 5-0 para o Brasil. 40 minutos do segundo tempo. Você está preocupado com o quê? Você está contando para acabar o jogo. Sabe aquele adversário perdido que começa a dar butinada, pontapé? É isso aí, está derrotado. Já perdeu o jogo. Mas aqui tem uma ilustração legal também, hein? Imagine nesse exemplo que eu dei aqui, 5-0 para o Brasil, 40 do segundo tempo. Imagina que eu estou no banco de reservas. Estou assistindo o jogo. Aí o técnico olha para mim, faltam 3 minutos só, está 5-0, o jogo está ganho, diz assim: Mauro, vai lá, você vai entrar. Você vai substituir o Ronaldinho Gaúcho. Pretensão, né? Olha só, amigos, olha só. O que vocês acham? Eu vou entrar em campo como o jogo já está ganho? E vou ficar chutando a bola para o lado, não corro, não vou, estou desanimado? Ou nesses 3 minutos eu vou jogar tudo o que eu sei? O que vocês acham? O que vocês acham? Pois é, mas eu quero dizer para vocês que o jogo já está ganho sim. Nós estamos nos 42 do segundo tempo e Cristo pediu para nós entrarmos e fazermos a nossa parte agora, para contar essa história para os outros. O que nós estamos fazendo, hein?
tocando bola para o lado, sem nos esforçarmos, ou você está dando tudo o que pode? O filho varão. Verso 14: foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha só, ele foi expulso do céu, não tinha mais acesso ao céu. O problema dele era com Jesus, não conseguiu derrotar Jesus aqui na terra, perdeu. Lembra a profecia de Gênesis 3,15? O que aconteceria com o descendente da igreja? Feriria a serpente aonde? Como é que você mata uma cobra? Cabeça. E como é que os descendentes de Satanás atingiriam a serpente? De que maneira? Calcanhar. Você mata uma cobra no calcanhar? Nem sei se cobra tem calcanhar. Mas não acontece nada se você ferir alguém no calcanhar. Mas a serpente seria ferida na cabeça. Perdeu a batalha aqui para Jesus. Ele está irado. O que mudou a partir do verso 13? Até o verso 13 ele quer tragar o filho da mulher. Até o verso 13. O foco dele está no filho. Perdeu a batalha, perdeu acesso ao céu. O foco virou para quem? Para a mulher. Para quem? Faz assim com o dedo, ó. Ai daqueles que habitam na terra. A bronca dele agora é com a igreja. Com Jesus não tem mais jeito. Agora a ira é em cima da mulher. Ele quer atingir a mulher. Não conseguiu atingir o filho, quer atingir a mulher. E aí o que acontece? Deus vai deixar? O que Deus fez? Pegou a mulher, escondeu a mulher onde? Segundo a Bíblia? No deserto. Por quanto tempo? 1260 anos, e aqui fala, nessa tradução, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. Metade de um tempo, metade de um ano, 180 dias. Soma, 360, 720, mais 180, 1260 dias igual a anos. É a mesma coisa, 1260 dias. E um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma coisa. Tá? 1260 anos de proteção de Deus, mantendo a igreja no deserto. Olha, 1260 anos ou 12 séculos protegendo a sua igreja, escondida, guardada por Deus. Olha o carinho desse Deus. Escondeu. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Durante todo esse período da Idade Média, da Idade Escura, havia uma igreja visível na terra. Sim ou não? Sim. Estava em Roma. Em Roma, agindo com grandes catedrais, grandes templos, uma igreja visível. Mas a Bíblia diz que a igreja de Deus, a mulher, não estava na terra, não, ela foi para o deserto. Ela foi escondida no deserto, ela não estava visível, com catedrais, com templos. E aí você sozinho tira a sua conclusão aí. A igreja de Deus estava escondida no deserto. Pensa só você. A de Deus estava escondida. Em outras palavras, a outra era a igreja de Deus? Não. Continua sendo a igreja de Deus? Não. Isso aí é Bíblia, tá? A gente aqui não está interpretando nada, está lendo Bíblia. Está claro que a igreja de Deus foi escondida da visão dos homens. Foi escondida no deserto. Tá? Verso 15. E o verso 15 diz assim: então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela correnteza. Amigos, água em profecia, o que significa? Povos. Quem quiser conferir depois em casa, Apocalipse 17:15, tá? Água simbolicamente significa povos, muitos povos, lugar muito habitado. Diz que mandou água como um rio atrás da mulher. O que ele fez? Água como um rio. Mandou a perseguição de todos os povos que nós estudamos aqui, perseguindo a igreja, né? Usou Roma papal, Roma pagã, foi usando todos aqueles poderes do Império Romano, mandou água atrás da igreja, como um rio, povos na perseguição. Mas aí diz aqui, no verso 15 que eu li, ele lançou da sua boca água como, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela correnteza. Olha, de onde saiu essa água? Vocês leram aí de onde saiu? Da boca. Da boca.
Sabe o que nós podemos entender? O que esses povos foram fazer, além dos povos que perseguiram? A partir de 1798, não acabou a perseguição, nós vimos aqui, aquela que a Bíblia profetiza? E o que começa a acontecer depois dessa data? Se mandou água como um rio, que sai da boca. Satanás descobriu uma coisa: não adianta perseguir a igreja de Deus e matar e fazer mártires. Isso não resolvia o problema. Cada mártir que ele fazia, 3, 4 pessoas se convertiam. Proliferava o cristianismo. Matar cristão não resolvia o problema. O que ele fez? Sai da boca. O dilúvio sai da boca. São doutrinas através de falsos ensinadores e doutrinas falsas. Ele começa a atacar a igreja de Deus, não pela perseguição pelas armas. Agora a questão é infiltração da igreja de doutrinas espúrias, doutrinas de demônios, como diz Paulo. Ele mudou a tática. Vamos entrar na igreja e vamos tentar perverter a doutrina da igreja. Outra estratégia. Bom, até ali a igreja está escondida no deserto. Imagine um túnel, a Idade Média é um túnel assim. Então você vê a igreja de Deus entrar no túnel lá na Idade Média e fica escondida, você não vê mais. Ela tinha bandeirinha, a igreja de Deus. Passam-se 1260 anos e pela profecia você quer esperar a igreja sair do túnel. O que você espera? Que vai sair aquela igreja que entrou com a bandeirinha, a igreja de Deus. Mas Satanás é esperto. Não sai uma igreja do túnel, não sai um vagão, sai um trem com mais de 300 vagões, cada um com uma denominação religiosa. E aí o cristão fica: ué, misturou tudo, cadê a igreja de Deus? Tem mais de 300 igrejas agora, dizendo que são de Deus. As denominações evangélicas e outras. Misturou tudo. E aí falou assim: agora procura a igreja de Deus. Aí muitos dizem assim: a igreja de Deus está em todas. Todos têm o mesmo Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Por que a sua igreja é melhor que a minha? Tudo é igreja, tudo é Deus, tudo é bom. Essa tese de quem é? Satanás. Por que ele misturou tudo ali? Que a ideia que ele quer que você tenha é que todas as igrejas são de Deus, só que cada uma pregando uma coisa diferente da outra. Que Deus é esse? Ele é meio confuso na doutrina? Cada igreja prega uma coisa diferente e todas são de Deus? Nós temos que resolver esse problema. Porque quem criou a confusão não foi Deus, foi Satanás. Quem criou as denominações não foi Deus. Ele criou água, um dilúvio que saiu da boca. Doutrinas. E gera um monte de religiões para nos confundir. E aí fica aquela questão: ué, por que a sua religião que acerta? A minha que é. Satanás adora esse tipo de conversa, amigos. Ele adora isso. Adora isso aí. Ele morre de rir quando começa a briga de uma religião contra outra. A sua certa não é a minha que acerta, só vocês que estão certos. Essa era a estratégia, inteligente. Mas Deus tinha como resolver isso? Vamos ver? Se Deus tinha como resolver? Verso 16. Olha só: mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançou da sua boca. A terra ajudou a mulher. Águas em profecia, o que significa? Povos, lugares muito habitados da terra. Agora quem socorreu a mulher foi a terra. Ora, se água significa lugar habitado, população densa, terra é o oposto, significa o quê? Lugar do planeta desabitado ou pouco habitado. Aí você vai para a história. Quando a igreja de Deus reaparece, sai do túnel junto com as outras, onde que ela foi se esconder? Nos lugares do planeta que não tinha grande habitação, montanhas dos Alpes e América do Norte. É lá que ela ressurge. Continente que ainda não tinha sido explorado. A terra socorreu a mulher. Lá na América do Norte reaparece a verdadeira igreja de Deus. Pela profecia do capítulo 10, nós temos até a data. Isso aconteceu em que data? 1844, capítulo 10, que nós já estudamos. Ela reaparece, do jeito que a Bíblia está falando. A Bíblia não diz que a igreja ia reaparecer num lugar muito habitado do planeta. A Bíblia não está dizendo isso. Então não vai procurar na Europa, na Ásia, na África, não vai procurar lá. Porque não é lá que ela reaparece. Ela estava escondida no deserto. Estava escondida ou não estava? Ela estava escondida. E ela reaparece num lugar desabitado. A terra mandou da sua boca, a terra engoliu aquele dilúvio. E a igreja reaparece. Bom, a partir de 1844 você já tem que começar a procurar cadê?
Você vai dizer, Mauro, mas está difícil, né? Você não falou que tem um trem com 300? Como é que eu vou achar? Bom, já demos algumas dicas. Começa a procurar lugar desabitado, América do Norte naquele período. Por enquanto, até o verso 16 é a dica bíblica. Por enquanto. Sabe, a terra abriu a sua boca, disse aqui, né? Interessante essa expressão, a terra abriu a sua boca e engoliu. Tem uma outra aplicação interessante também, quando a terra abre a sua boca, porque, curiosamente, a arqueologia e a geologia tiveram dois papéis interessantes, né? A arqueologia para confirmar até nossos dias a exatidão da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a precisão daquele livro. Foram descobertos na terra através da arqueologia, que hoje está provando que vários dos livros do Velho Testamento são fidedignos e reais, autênticos. A arqueologia está provando isso. E a geologia tem feito provas maravilhosas contra o quê? O evolucionismo. E a terra está aqui socorrendo. Duas aplicações interessantes aqui, né? As duas. Mas agora chegou onde eu queria chegar. Verso 17. Verso 17 diz assim: mas a terra ajudou a mulher. Não, verso 17. Então o dragão irou-se contra a mulher. Não falei que a ira dele é contra a mulher? Deixou de ser contra o filho. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Amigos, para encerrar aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, um testemunho rapidinho aqui. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, já falei aqui, mas tem visitas, né? Eu me converti aos 40 anos, eu tenho 52 hoje, eu me converti aos 40, faz 12 para 13 anos que eu sou convertido. Não tinha uma religião antes, né? Nenhuma religião que eu frequentasse. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu frequentei várias igrejas evangélicas, várias, pelo menos umas 8 que eu me lembro, denominações diferentes. Eu estava procurando Deus, e parava numa igreja, frequentava outra, ia num culto daqui, outro. Eu já contei isso aqui em outros testemunhos. E quando comecei a estudar a Bíblia, e fui tendo estudos, até que cheguei a ter um estudo com uma determinada denominação, que eu não vou dizer aqui qual é. E essa denominação pregava coisas impressionantes para mim, pregava a guarda do sábado, coisas que eu achava estranhas. E tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. E um dia eu fiz uma pergunta, que é aquela pergunta que eu falei lá no início do estudo, que eu ia fazer no meio. Eu fiz. Só a igreja de vocês é que está certa? Eu perguntei isso. Eu queria saber. Porque do jeito que a gente vem estudando, parece que só tem uma igreja verdadeira. E eu perguntava isso. E eu tive que descobrir sozinho, estudando a Bíblia, que realmente a igreja de Deus só pode ser uma, não podem ser duas. Deus só tem uma igreja, não tem 2, 3, 4, 5, ele tem uma igreja, uma verdadeira doutrina, uma só. E eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a investigar, até que tive o estudo dessa noite, porque alguém me deu. Me mostrou esse verso 17, onde a igreja que é acolhida tem duas características dadas por Deus. Deus disse, a minha igreja que vai reaparecer num ponto desabitado da terra, ela tem só duas características. Você fala, peraí, mas um trenzinho com mais de 300 vagões com denominações, como é que eu vou achar? Deus disse assim, só com duas características. Você não acha muito pouco para procurar? Mais de 300? Hoje são mais de 2.000, se não me engano, denominações evangélicas, segundo as últimas estatísticas aí da ONU, já são mais de 2.000 ao redor do mundo. Deus deu só duas características para você encontrar a igreja dele. Ele disse, a que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aí, eu comecei a ter esses estudos, e comecei a frequentar, e comecei a procurar, eu por mim mesmo. Entrava numa igreja, sentava lá no fundo, começava a assistir o culto, e de repente eu perguntava para a pessoa do lado, aqui vocês guardam todos os mandamentos, os 10, inclusive o quarto? Não precisa mais, porque Jesus aboliu. Não guardam os 10? Não guardamos. Bom, segundo a Bíblia, eu não estou na igreja de Deus, porque ela tem que guardar os 10, é característica dela. E aí comecei a eliminar, e fui eliminando, e foi impressionante. Vê aí você na sua cabeça, você vai começar a eliminar. Pensa aí uma igreja que guarda os 10, inclusive o sábado. É a característica da igreja de Deus. E a segunda tem que ter o testemunho de Jesus, que nós vamos estudar no capítulo 19, que eu só vou adiantar, que é o espírito de profecia,
Um profeta também faz parte da característica desta igreja. Ela tem que guardar os 10 mandamentos e tem que ter um profeta. Se tiver uma característica só, não é a igreja de Deus. Tem que ter as duas. Não são, as duas características não podem se divorciar. Tem que ter as duas. Então, se você aceita que guarde os 10 mandamentos, mas não aceita o profeta, você está contra a profecia, porque tem que ter um profeta. Ah, mas eu não aceito que tenha profeta. Bom, você está querendo criar uma outra igreja que não é de Deus. Porque é de Deus, tem que ter um profeta. É a característica dela. E aí começou a acontecer uma coisa interessante, que quando eu fazia a classe bíblica lá no Tatuapé, e o seu João está aqui, que acompanhou 7 anos lá, eu brincava muito de uma maneira, é uma brincadeira com as pessoas, né? No fim desse estudo, eu senti algumas pessoas olhando para mim, esperando que eu diga, bom, e afinal, qual é a igreja? E eu brincava dizendo assim, ué, o problema é seu, eu dei as características, vai procurar você. Ué, procura você, você quer tudo prontinho? Vai procurar você. A igreja que guarda os 10 mandamentos e tem espírito de profecia. Não procura pela tabuleta, porque Deus não falou que é pelo nome. Ele não falou, olha, minha igreja chama-se Batista, Metodista, Adventista, Católica. Ele não falou pelo nome. Ele deu características, só 2. Então vai procurar você. Você vai rodar como eu, vai rodar, e eu vou ter a imensa satisfação de revê-lo aqui. Eu rodei. Procura as 2 características da igreja de Deus no tempo do fim. São só 2, não é difícil. Tem que guardar os 10 mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Vocês não acham que é muita coincidência que nos tempos que nós estamos vivendo só uma igreja faça isso? Porque se 2 ou 3 ou 4 fizessem, como é que você ia achar a igreja de Deus? Nosso Deus é incrível, não é? No mundo que nós estamos vivendo, só uma. Nosso Deus é incrível. Não era para ter mais de uma fazendo isso? Pelo menos 2. Mas só tem uma. Não adianta ficar divagando, goste ou não goste. Ah, mas eu acho que não devia ser assim. Mas é assim. Foi assim que Deus mandou identificar a igreja dele no tempo do fim. Sai por aí procurando. Por isso que eu disse que o estudo dessa noite era muito importante para a nossa vida. Porque eu tive que rodar para descobrir pela palavra de Deus. E para encerrar mesmo, uma criança, quando houve uma determinada guerra lá nos Estados Unidos, os exércitos estavam invadindo uma cidade, uma menininha de pouca idade, 5, 6 anos, sabe o que ela fez? Catou uma varetinha no chão e foi para a calçada com aquela varetinha. Aí o exército invadiu, ganhou a guerra. Depois que a coisa estava toda resolvida, uma pessoa viu aquela garotinha com a vareta e falou assim, o que você ia fazer com essa varetinha? Você ia enfrentar esses exércitos? Ela falou, não ia fazer nada, eu só queria mostrar para todo mundo de que lado eu estava. A questão para nós é mostrarmos claramente de que lado nós estamos. É importante saber de que lado você está. Lembra-se lá da profecia de Gênesis 3,15? A descendência da serpente e a descendência da mulher. São 2 descendências, da serpente e da mulher. Os nossos atos é que vão dizer se eu faço parte da descendência da mulher ou se eu faço parte da descendência da serpente. As minhas escolhas. Deus está precisando de homens nesse tempo aqui que digam claramente, mostrem claramente de que lado estão. É disso que ele precisa. A guerra já está ganha, mas ele precisa saber de que lado você está, que lado você escolheu, porque ele deixou tudo muito claro aqui. Eu vou pedir para o pastor orar.